ver se aparece alguém. Medo do amanhã é o tema da nossa live de hoje com a psicóloga Lia Temple. Aguardar ela entrar para a gente conversar. Ó, já entrou. Tá me ouvindo, Lia? Boa noite. Mandar o convite aqui para ela para a gente já ganhar tempo. Deixa eu chamar a Lia. Aí. Oi, Gláucia, tudo bem, Gláucia? Saudades, hein? Tá aí. Não acredito. Ê! Só assim, Tudo né? bem? Só assim. Tudo bem? Ah, tudo Quanto, bem. Quantos quanto, anos quem? que a Quantos gente não anos? se vê? Muitos. Olha, eu acho que faz mais de 10. Será? Se não fizer 10, deve estar perto, viu? Porque estou em 10? São Paulo desde 2009. Estamos em 2000 e o Caleb está com 13. Deve ser uns 10 anos aí, por aí. É, talvez. Gente, que horror. Pode ser que continue do mesmo jeito, Lia. Eu continuo, meu Deus do céu. Isso é bom ou ruim? Você também. Como é que tá? Vamos papeando enquanto o pessoal vai chegando aí. Como é que estão as coisas aí? Como é que tá a família? Então, tá tudo bem. Eu tô morando em Macaé, né? No Rio de Ah, Janeiro. E tô aqui desde 2010. Muitos anos, né? Aí eu já fui, já é. saí, já voltei. Então, Mas, se você pensar de 2010 para cá, dá 2020, 10 anos. É o tempo que a gente. mas será que eu não vi você antes? Quando eu fui lá no JV, era que ano aquilo? Ó, O eu fiquei Caleb lá já no. tinha nascido? Já. Aquela vez que você foi lá, que foi com o pastor Fábio Leonora, foi em 2010, eu acho. 2010. Cheguei em 2009, foi 2009, 2010. Já, o Caleb tinha nascido já. O Caleb veio com 9 meses para cá, entendeu? Mas você tá. É. É que Não, eu já mudei. mas depois eu já fui te visitar em São Paulo, fora do JV. São Paulo? Aonde? Eu acho que a gente foi visitar você, São Paulo. Você morou em São Paulo na Zona Norte? Ah, sim, não, lembrei agora, é Zona Leste, é verdade. Zona Leste? Tava de casa, tava temporariamente morando na Zona Leste e em Arujá. Agora eu lembrei. Mas ali foi 2000 deve ter sido 2012, 2013, 2000, por aí. Aí tá É, ficando meu ruim mesmo. amigo, nós estamos velhos. Já estamos contando em décadas. Eita, Lia. Socorro. Ó, E deixa eu como que fazer uma vocês pergunta. estão? Pois não. Fazer uma pergunta aqui, ó. O pessoal está chegando aí. Olá, Milena. Obrigado, viu, Milena? Milena tá aí, fiel. Opa. Ô, Lia, deixa eu te perguntar. Você estudou lá no Mackenzie, né? Você teve uma professora chamada Leonora, Não. Maria Leonor, Ah, não? tive. Maria Leonor. Maria Leonor, Maria Leonor Espinosa Enéas. essa mesma. Tive. Foi minha professora de pesquisa por muitos anos. Maravilha. Por quê? Não, é porque eu a conheço, é porque eu estou no último ano lá e ela é minha supervisora. E Ah, ouvi ela que. ela, minha supervisora, desde o oitavo semestre de diagnóstico. E eu vi não sei se foi artigo que tinha, acho que é o seu nome dela, alguma coisa assim. É, eu escrevi alguns artigos com ela de pesquisa.
E como ela é prata da casa, então eu imaginei, né, Foi minha tutora por muito tempo. que bom. E como é que tá sendo esse tempo aí de Covid, de isolamento? Como é que está sendo essa experiência para vocês? Como é que o povo está lidando com isso? Então, o que tem acontecido agora na questão do isolamento é que muita coisa mudou para muita gente, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, agora estamos todos no mesmo barco, né? E eu pensei, não mesmo, né? Não, não estamos todos no mesmo barco. Aí talvez a gente esteja na mesma tempestade, né? É a mesma tempestade, mas cada um tá com um barco diferente, né? Então tem aqueles que estão aliviados porque não estão trabalhando tanto que trabalhavam, estão conseguindo ter uma rotina mais presente em casa com os filhos, né? Tem aqueles que estão em pânico porque o trabalho mudou o formato e aí eles estão tendo que se reinventar, né? Os professores estão sofrendo muito agora, né? Estão sofrendo muito mesmo. Então, estão tendo que dar aula online, estão tendo que produzir conteúdo num formato muito diferente do que eles produziam. E estão tendo que dar conta de casa, dos filhos, enfim, né? De toda essa rotina. Tem aqueles que estão totalmente desesperançados, né? Porque perderam trabalho, perderam salário, né? Os autônomos, os que vivem, os que trabalham para viver, né? Estão super mexidos com essa história, né? Então, eu acho que essa é uma resposta que depende muito da situação de que cada um está vivendo, né? E o que a gente tem percebido na saúde mental, André, é que essas questões de saúde mental têm aumentado assim consideravelmente, né? Então, eles dizem que tem uma nova pandemia chegando aí, que é a pandemia dos distúrbios mentais, né? Que são o que a gente chama de consequências desse momento de estresse que a gente está vivendo agora, né? Então, são os sintomas do estresse pós-traumático, né? Então, ou pós-traumático do estresse. Então, a gente que trabalha com isso está esperando aí dias negros, dias bem Entendi. difíceis em relação a isso, assim, porque a pandemia tá desestabilizando muita gente, né? E isso tem atenuado alguns sintomas que antes eram fracos, outros estão aparecendo, estão surgindo, né? Então, os prognósticos em relação à saúde mental não são bons, não. Eu não sei se você percebe isso também com as pessoas que você convive, com quem você está E aconselhando. tem aumentado. Isso que você falou de diferenciar que nem todo mundo está no mesmo barco, eu acho que é interessante, porque dá uma perspectiva da realidade, né? A gente não pode Sim. generalizar para alguns uma situação. Então, para algumas pessoas eles estão sabendo lidar, até porque não perderam o emprego, né? Sim. A condição econômica, mas em termos de saúde mental, de preocupação, de ansiedade, de medo, assim, até e justamente essa questão do retorno, né? Acho que a gente perdeu a segurança. Antes a vida era muito, assim, tinha as dificuldades, a crise no Brasil, as dificuldades, mas você saía para trabalhar, você voltava a fazer sua vida, ia para a escola, estudar, faculdade, e enfrentava essa questão. Hoje em dia você tem um cenário de total insegurança. Sim. E, obviamente, você tem, sim, pessoas mais, e eu tenho recebido pedidos de ajuda, de orientação, no sentido de como que eu faço, né? Pessoas, Uhum. e pessoas que, assim, teoricamente, tinham uma vida, aparentemente, tinham uma vida ali equilibrada, né? Pessoas que mas estão enfrentando dificuldades, isso é Isso geralmente. é importante, né? Eu acho que pensar no sentido de que não dá para comparar a minha quarentena com a quarentena do meu vizinho, né? Então, assim, é muito fácil eu, com emprego, com trabalho, com salário, ou com estabilidade, com marido, nananana, dar dicas de como passar uma boa quarentena, né? Do mesmo modo que fica muito difícil eu com
instabilidade de trabalho, desempregado, filho, às vezes um computador em casa para essa demanda inteira de aula online, de trabalho online, de ter que administrar isso, ouvir esse monte de conselho, não encaixa, né? Então, sabe aquela coisa da a dor é minha dor e não é de mais ninguém? A quarentena tá um pouco assim também, né? Então, é importante que a gente olhe para os nossos medos, é importante que a gente olhe para a nossa situação, é importante que a gente olhe para o nosso contexto e pense esse contexto até com amorosidade, porque se a gente começar a comparar com o barco do vizinho, né, as variáveis são muito diferentes, muito diferentes. Inclusive, eu me preocupo muito com esse monte de receita assim, que estão soltando aí, como viver nas quarentenas, porque as realidades são muito diferentes, né? E às vezes isso dá um sentimento até de muita frustração, porque a pessoa fala, nossa, tá todo mundo conseguindo fazer isso, tá todo mundo conseguindo manejar isso, tá todo mundo, e eu tô aqui sem conseguir, né? Porque realmente as realidades não são a mesma, né? E isso que você falou em termos de modificar tudo, é uma coisa importante para a gente começar a pensar, né? O que a quarentena... Por quê? Por que desestabilizou tanto todo mundo, né? E aí eu vou até começar a explicar um pouco como é que funciona a nossa fisiologia cerebral, porque isso explica muito o que aconteceu aqui com a gente, dentro da gente, né? Eu gosto de dar o exemplo de uma casa. Imagina o seguinte, que as suas referências de identidade são tijolos que sustentam uma casa, são as paredes aí da casa, certo? Então, os seus relacionamentos, os seus hábitos, né? Sua rotina, o seu trabalho, são tudo questões que referenciam você, né? Por exemplo, às vezes perguntam, quem é você? O que você faz? Né? Ah, eu sou pastor. Isso te referencia, isso te dá uma identidade, né? E assim também os nossos ofícios, as nossas relações, a nossa rotina, enfim, tudo isso nos dá referências de quem nós somos, tá? São os muros dessa casa, de identidade, de quem sou eu. O que aconteceu? A pandemia, ela tirou muitos muros de uma vez só. Ela mudou a forma como a gente se relaciona com o trabalho, ela mudou a forma como a gente se relaciona com os amigos, ela mudou a forma como a gente se relaciona com as pessoas, ela mudou a forma como a gente se relaciona com o supermercado, ela mudou a forma como a gente se relaciona com a natureza, ela mudou a forma como a gente se relaciona com hospitais. Né? Tá todo mundo em pânico de ficar doente. Ninguém pode ficar doente nessa época, porque vai ter que ir lá no hospital. Ela mudou a forma como a gente se relaciona com a internet. Ou seja, fez pum, em todas as nossas referências. E aí, quando a gente tira... Você já se mudou de cidade, você sabe como é, né? Quando a gente muda de um lugar para o outro, até a gente entender quais são as nossas novas referências, leva um tempo. Agora, imagine perder todas de uma vez só. Deu bug no sistema, entendeu? A coisa ficou... Quem sou eu? Como que eu vou... Aí a gente ouvia, né? Ah, tente criar uma rotina, tente não sei o que lá. Tudo... Meu Deus, eu não tô conseguindo nem raciocinar, eu vou criar rotina, né? É um pouco isso, assim. Cadê eu? Fiquei aqui perdido, sem referências. E isso dá uma sensação de desproteção muito grande. E dá uma sensação mesmo de estar vagando no espaço. Tô perdido. Né? Então, é muito importante a gente entender o quanto que esse momento nos tirou referências. Por que é importante a gente entender isso, André? Porque quando a gente pensa em como eu posso fazer para eu me estabilizar, como é que eu posso fazer para eu me organizar, a resposta também está aí. Entendi. Se a pandemia me tirou referências, o que eu preciso fazer para eu me organizar é me devolver referências. E como fazer isso? E como fazer isso? Vamos pensar nisso. Então, assim, eu não posso mais ir ao meu trabalho. Eu preciso me reinventar no meu trabalho, né? Por exemplo, eu sou psicóloga. Eu atendo no consultório. Eu não posso mais receber os meus pacientes no consultório, certo? Eu preciso atendê-los online. E aí, eu vou precisar aceitar isso. Aceitar isso. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, é um pouco isso, assim. Então, assim, ao invés...
Eu prefiro o consultório? Claro. Eu sinto saudade do consultório? Claro. Se eu pudesse escolher, eu estaria no consultório? Claro. Mas eu não posso escolher. Eu não posso mudar este fato. Então, é contar para mim mesmo, Lia, a partir de agora, você trabalha online. Esse é o seu trabalho. É assim que funciona. E ainda que você preferisse estar lá, eu estou aceitando o fato de que agora, quando eu sento nesta cadeira, eu estou trabalhando. Entende? Então, eu criei um espaço para mim que eu chamo de consultório. Quando os meus pacientes entram na tela, eu falo, bem-vindo ao meu consultório. E eu assumi que isso aqui é o meu consultório. Eu trouxe uma referência para mim. Este virou o meu trabalho. Certo? Entendi. Vamos pensar em termos de identidade com os amigos, por exemplo. O que está acontecendo muito, André? A gente está vivendo com a família muito, demais. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O tempo todo. Só a gente, só a gente, só a gente. Né? Alguns lugares já estão abrindo, mas muitos estão ainda totalmente fechados, né? E aí, o que isso me faz comigo? Me coloca num papel de mãe e esposa. 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 Mas eu preciso lembrar para mim mesmo que eu tenho outros papéis. E quais são esses outros papéis? Eu sou amiga. Eu sou filha. Eu sou vizinha. Né? E aí é eu me lembrar disso, ou seja, hoje eu vou tirar um tempo para ligar para uma amiga e conversar com ela. E eu vou comunicar isso para minha família. Olha só, meus filhos, agora a mamãe vai falar no telefone, a mamãe precisa ter essa conversa, é uma conversa muito importante. E eu vou rir com a minha amiga. Entende? Eu vou trazer referências de volta de outros papéis que eu também ocupo, né? Eu vou deixar um bolo na porta da minha vizinha com um recadinho. Entende? Eu vou ampliar esse lugar que eu ocupo no mundo que virou só mãe e esposa. Né? Mãe e esposa profissional, digamos assim. Então, é ir buscando espaço para devolver essas referências que nos foram tiradas. Outra coisa que eu gosto muito de falar. O que você ama fazer? O que te dá a sensação que você está vivo de novo? Sabe? Vivo, assim, que te reenergiza, que te traz vida de novo. É tocar teclado? Toca teclado. É pintar? Pinta. É costurar? Costura. É tocar violão? Toca violão. E é cantar? Canta. É escrever? Escreve. É ler? Lê. E aí você fala assim, mas como que eu vou ler nessa bagunça, nessa rotina maluca? Não sobra tempo para nada, a casa me consome. A casa vai te consumir para sempre. Ela nunca vai deixar de se sujar, a roupa nunca vai parar de brotar, não vai ter fim. Então, é priorizar isso no sentido de escolher um tempo e entender que isso é uma questão de prioridade para você. Porque você precisa dessas referências, você precisa lembrar de quem é você. Então, sabe assim, é uma busca por você mesmo nessa história, no sentido de ir encaixando essa nova vida. Então, agora funciona assim. Então, agora eu consigo me relacionar com os amigos assim. Eu consigo trabalhar assim, sem ficar preso lá atrás, no que nos era normal, né? Sem ficar naquela lamentação eterna. Ah, porque nunca mais vou ter isso. Ah, porque eu não consigo mais isso. Ah, porque eu não... Porque isso só reforça a falta de referências. Veja bem, eu não estou propondo que se negue a tristeza e nem que se negue o que aconteceu. A gente não precisa negar nada. Mas se os nossos olhos ficarem só lá e a gente não buscar novas referências e não buscar se organizar nessa nova vida, a gente vai ficar sem muro, a casa vai ficar caída. E a sensação de ficar perdido e de ficar bagunçado vai continuar. Vai continuar. Esse aspecto de aceitar a realidade, de não entrar nessa negação dessa realidade, ajuda você a dar um novo sentido para a sua existência, para a sua vida. Isso que você falou da referência, né? No sentido assim, busca por essas novas referências dentro do... Você ainda está vivendo esse contexto de pandemia. Não vai mudar essa situação, tão cedo. Mas, assim,
Para aquelas pessoas que não conseguem dar o primeiro passo, você deu algumas dicas importantes. Uhum. Porque a nossa mente, infelizmente, tem esse dispositivo de fixar num modo de operar. E quando vem as mudanças repentinas, tem pessoas que são mais flexíveis para mudança, para adaptação, Sim, que se e adaptam muito melhor. outras mais rígidas, né? Pelo menos esse meu modo de mudar, eu já sei. A gente tem uma característica, em alguns aspectos, em alguns pontos, mais flexíveis para lidar com novas adaptações e novos recomeços, né? Aquela história, deixar o que precisa deixar e conquistar outras coisas que a gente precisa conquistar. Mas, assim, nem todo mundo, nem todas as pessoas têm esse perfil, né? É muito Uhum. difícil você largar uma história, porque não é uma coisa que está afetando só a gente aqui no Brasil, é o mundo, né? Então, como que a gente pode dar esse primeiro passo para não ficar nessa negatividade ou não aceitação? Olha, eu gosto de dizer que até para ser feliz a gente precisa se planejar. A maior parte das pessoas que tem dificuldade de implementar atividades que vão a beneficiar, né? Hábitos que vão a beneficiar, falam muito coisas como eu não tenho tempo, ou eu não tenho estrutura, ou eu não tenho dinheiro. Uhum. Porque pensam que a gente está falando de grandes coisas, de grandes passos. Então, eu gosto de pensar na ideia de mudança. Ninguém atira um hábito ruim pela janela, entende? Ele Entendo. vai pela escada, degrau a degrau. É Passo a passo, processo, né? é passo a passo. Da mesma Uhum. forma que ninguém ganha um bom hábito de repente. Então, a gente precisa se planejar em direção daquilo que a gente quer. E saber onde a gente quer chegar não deve trazer angústia no sentido de, ah, meu Deus, está tão longe, eu nunca vou conseguir chegar lá. A gente precisa definir onde a gente quer chegar como uma orientação. Mas a gente só precisa pensar hoje sobre o passo de hoje. Então, essas pessoas que se veem muito paralisadas em relação à aceitação desse novo momento e de implementar novas rotinas, uma boa questão de começar a pensar é assim: o que hoje eu posso fazer por mim? Né? O que hoje eu posso fazer para organizar o meu dia? O que hoje eu posso fazer para me trazer de volta? Para me ligar na tomada? Eu gosto muito dessa expressão, né? Às vezes a gente está sem bateria e a gente precisa Uhum. ligar na tomada. O que me faz ligar na tomada? E sabe, André, as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem, né? Você pergunta assim, o que te faz ligar na tomada? Parece uma pergunta óbvia, mas não é. E aí, descobrir o que me liga na tomada me ajuda a tomar pequenos passos, a dar pequenas direções. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Tá. Eu, Lia, sou uma pessoa que precisa de silêncio em algum momento do dia. Sabe essa coisa de já acordar com o menino pedindo e que não sei o quê, e aquele agito, aquele negócio, aquela confusão, e aí trabalha, corre pra cá e vai pra lá, você deita à noite assim, parece que um trator passou em cima de você, né? Sim. Isso é uma coisa que me desestrutura demais, que me tira muitas referências, que me faz me esquecer de quem eu sou, entendeu? Eu ligo no automático. Eu preciso de silêncio, eu preciso de 10 minutos em silêncio, assim, ó, sem ouvir nada, sem ouvir ninguém. Sem... Sabe Te assim? reconecta, né? Te dá energia. O pause Opa. da cabeça. E aí, por entender que eu preciso desse tempo, eu inventei esse tempo no meu dia. Eu dei um jeito aqui em casa, conversei com o marido, conversei com as crianças, e eu dei um jeito de ter esse tempo. É pouco tempo. Eu não estou falando de 1 hora em silêncio. Eu estou falando de pequenos momentos que quando eu volto, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma esposa melhor, eu sou uma profissional melhor, eu sou uma dona de casa melhor, eu sou tudo melhor. Porque eu me liguei na tomada. Entende? Entendo. Então, às vezes a gente pensa assim que é uma reestruturação da vida. Mas pequenos passos que você pode fazer em direção a você. Às vezes, tomar uma xícara de café quente para uma mãe de um filho pequeno é É um tudo, né? passo de autocuidado enorme.
E aquele momento assim de poder entregar a criança e conseguir tomar uma xícara de café do início ao fim, traz essa organização. Entende? São coisas muito simples que têm um efeito muito poderoso. Sabe o que eu achei fantástico e o que eu aprendi esses últimos anos? Você falou de uma palavrinha chamada autocuidado. Uhum. A gente sempre tenta muito cuidar muito bem do outro, né? Sempre em função do outro. Mas quando se trata do cuidar de si, e a gente está na posição de ministério, de serviço, sempre a gente está vivendo em função do outro. Mas esse exercício de cuidar de si primeiro, para depois cuidar do outro, Uhum. faz parte desse movimento de você se enxergar como que você funciona, como que você lida com as questões do dia a dia. Então, acho que é fundamental, né? Eu tenho aprendido que a gente precisa, de fato, identificar esse autocuidado de si, que é tão sagrado quanto cuidar do outro. E identificar quais são as nossas necessidades. Porque existem aquelas necessidades gerais, né, que todo mundo tem, e existem as necessidades suas, do André, entende? E essas necessidades, só quem pode identificar é você. E aí você precisa identificar e dar moral para elas. Falar, eu preciso suprir essas necessidades. E como que eu vou suprir? Às vezes a gente não consegue suprir da forma ideal, né? Eu gostaria de ter 2 horas de silêncio por dia? Gostaria, não tem como. Né? Não é da forma ideal, mas a gente faz aquilo que é possível. Você estava falando do silêncio, eu lembrei de uma experiência aqui em São Paulo. Fiquei 3 dias no Mosteiro de São Bento. Ai, que delícia! Fiquei numa cela, sozinho, mas como o silêncio é assustador, né, Liana? É assustador. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente percebe que o barulho externo ele atrapalha de fato. A gente não consegue, né, se desconectar totalmente. A questão está aqui na mente, né, no coração. Não consegue paralisar o pensamento. Mas esse exercício de você dar atenção para o silêncio e, obviamente, para as inquietações do seu coração, para as questões do seu pensamento que te trazem angústia, sofrimento, você dá uma atenção devida ali, parte do dia, né? É o que eu faço. Às vezes eu tenho uma preocupação aqui, eu me preocupo ali há algum tempo, dou a atenção que ela merece, e depois eu faço as outras coisas. Mas quando eu nego isso, aí eu fico apavorado, né? Então essa experiência lá com monges é interessante porque a gente percebe que a gente não consegue, de fato, se desconectar totalmente, mas a gente pode encontrar aí um equilíbrio, né, de poder dar atenção para aquilo que traz inquietação para o nosso coração, para a nossa mente. Né? A gente perdeu muito a capacidade de se observar e de perceber os sinais que o nosso corpo manda pra gente. Que o nosso... É muito comum, por exemplo, você às vezes está irritado, nervoso. E aí, se você para se perceber, você está com vontade de fazer xixi. Entendi. Entende? Às vezes você está com sede. Às vezes você está com fome. Às vezes você está com sono. Quando eu fui no mosteiro, eu percebi isso. Eu dormi, eu levei uns livros para ler, não conseguia ler. Eu dormi um dia, quase 2 dias, assim, direto, assim, só dormir. É o corpo. Você não consegue identificar. O corpo está tão cansado que você vai relevando. Mas é isso que você falou, você não percebe as necessidades básicas. Né? E desconta isso, né? Desconta isso na ansiedade, desconta isso na compulsão alimentar, desconta isso nas palavras, com o outro, né? E depois fica arrependido, remorciado, ou seja, toda falta pesa. Né? Tudo que nos falta pesa de alguma forma. Então, assim, essa capacidade de poder se observar, de poder se sentir, de poder perceber o que está acontecendo com o meu corpo, qual a necessidade que não está suprida nesse momento, né? De poder dar importância para isso, de poder suprir essa necessidade. E isso, como a gente está falando, às vezes é questão de 1 minuto, é você ir no banheiro e voltar. Mãe de filho pequeno sente isso o tempo todo, né? Se desconecta tanto do corpo porque está ali na atividade de suprir a criança, que não se sente mais, que não se percebe mais. E aí fica vazando por todo lado, né? Ou sintomatiza, começa a ficar doente,
eu começo a ficar estressada, irritada, depressiva, né? Porque não se vê, não se olha, não se ouve. É E verdade. isso, André, tem muito a ver com o tema da nossa conversa, que é o medo do amanhã. Por que que isso tem a ver? Por que que está totalmente relacionado? Porque quando eu tenho medo daquilo que eu não conheço, e eu não tenho bases sólidas aqui, uma estrutura sólida, uma identidade sólida, uma percepção boa de quem eu sou, eu não tenho contraponto. Então o medo começa a tomar proporções muito grandes, entende? É como se a minha falta de observação, a minha falta de autoconhecimento, a minha falta de referências de quem eu sou, não dessem o contorno e o limite que esse medo precisa. Não contém esse medo. E aí parece que esse medo vai tomando proporções enormes e vai desestruturando mesmo toda a minha capacidade de racionalizar as coisas, né? Ele começa a se tornar algo que me domina. Entende? Deu para entender? Deu para entender. Sabe o que, é que eu percebi nesses dias de quarentena, de isolamento? No meu caso, que eu tentei buscar esses referenciais nos amigos da minha história passada. Assim, da minha. E aí eu saí ligando, eu já tenho um hábito de fazer isso, mas de me conectar com a minha história, né, com movimentos que eu participei, Fortaleza, amigos, e de uma certa forma agora eu acho que eu fiz isso intuitivamente, e você acabou de trazer uma base teórica para isso que eu fiz sem saber. Sim. Eu acho que não bugou tanto na minha cabeça, porque assim, a gente vive num contexto longe de referenciais familiares da nossa história, né? A gente está o tempo todo em movimento, e mais ainda esse ano, se mudando e tudo. Então, se a gente não encontrar alguma coisa para se segurar ali como referência, E você foi atrás das suas referências, né? Você foi atrás de é, se organizar, né? De é, falar, opa, peraí, eu tenho história, eu sou alguém, né? é, Deixa eu me ajustar aqui, deixa eu me organizar aham, aqui, né? é verdade. Intuitivamente, como você falou, olha que sensacional. E deve ter te feito um bem enorme. Ah, com certeza, porque eu acho que é isso que dá sentido, assim, o sentido da vida está aí, entendeu? Uhum. Eu acho que a pandemia ela tem um processo de acelerar algumas coisas e trazer prejuízo para outras, mas tem muitos benefícios. Então, estou tentando olhar para os benefícios e para o que tem de bom, mesmo em meio ao caos. Uhum. Entende? Por exemplo, a gente está conversando aqui, quanto tempo a gente não se conecta? Conversei com o Quick, com outras pessoas, pessoal, entendeu? Então, acho que isso vai dando sentido, dizendo assim, olha, eu tenho uma história, não está tudo perdido, Uhum. entendeu? Estamos aí vivenciando o mesmo contexto de dificuldades que eu tenho, que você tem, que outros têm, mas a gente pode olhar para essa vida, para como vai ser daqui para frente, de uma forma diferente e aceitar, né? Por exemplo, para a igreja que a gente vive nesse ambiente, vai ser doloroso algumas aceitações, Sim, mas como conceber a vida entre presencial e virtual? Eu espero que a vida não se torne totalmente virtual. sim. Mas conceber as duas coisas na vida vai ser fundamental. Você Né? sabe que esses dias eu li um livro infantil? Eu não vou saber exatamente o nome dele, eu acho que era o Jardim Secreto. Acho que era o Jardim Secreto. Que eu achei que ilustra esse momento de pandemia de uma forma muito sensacional. Olha como que é a história. Existia uma cidade que era toda escura, fria, sem graça. As pessoas não gostavam de ir para fora, ficavam dentro de casa, intocadas, muitas fábricas e aquela cidade cinza. São Paulo, assim. Uhum. E aí, um menininho, uma vez, muito curioso, descobriu numa antiga trilha de trem um pequeno jardim. E todos os dias ele voltava para esse jardim. Ele começou a visitar esse jardim. E intuitivamente ele começou a cuidar desse jardim. Ele começou a regar as plantas, começou a fazer umas podas, mas ele não sabia fazer isso. Então as flores tiveram que ser muito pacientes com ele ali, porque ele fez muita coisa errada. E esse jardim começou a crescer.
Ele começou a crescer, começou a crescer, começou a invadir o trilho ali do trem. E esse menino se apaixonou por esse jardim e todos os dias ele visitava o jardim. Até que chegou o inverno e soterrou o jardim dele em neve. Nossa. E aí eu sinto que é um pouco isso que a pandemia fez. A gente estava ali cuidando da nossa vida, bonitinho, né? Cultivando as nossas flores. Aí veio a pandemia e soterrou, né? A nossa vida. De uma vez. Pum! E aí eu te pergunto, o que esse menino fez? Não sei. Ele podia ter ficado em casa chorando, né? Sim, podia. Chorando, 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 porque agora ele não tem mais jardim, né? Ele Uhum. podia ter pegado a pá dele e ir lá tentar desenterrar o jardim dele, não é verdade? E todos os dias tentar tirar a neve que chegou, que é o que algumas pessoas estão querendo, desencavar a vida antiga, né? Ficar ali tentando recuperar o que não dá para recuperar, porque está embaixo de neve. Ele não fez nada disso. Sabe o que ele fez? Ele pensou assim, quando este inverno acabar, o meu jardim vai estar detonado. E eu não sou bom em cuidar de plantas. Então eu preciso me tornar bom, porque o meu jardim precisará de mim. E ele comprou livros sobre jardinagem, ele comprou materiais específicos sobre jardinagem, ele comprou uniforme de jardineiro. E quando o inverno acabou, ele foi lá com todo o conhecimento que ele tinha adquirido e com todos os equipamentos novos dele, reconstruir o jardim dele. Olha que interessante. E por conta desse movimento que ele fez, como ele ficou bom naquilo, o jardim não só pegou o trilho, como alastrou por toda a cidade. E ele começou a envolver todos os moradores da cidade no cuidado daquele jardim. E as pessoas saíram das suas casas e gostavam então agora de participar, de ficar fora de casa. Eu acho que esse livro é sensacional para ilustrar O isso. Jardim Secreto? Jardim Eu Secreto? acho que é o Jardim Secreto. Eu prometo que eu te mando depois. Maravilha, manda sim. Porque é justamente isso. Esse menino aceitou que o jardim dele ia morrer. Vai morrer. E o meu amanhã não tem um bom prognóstico. O meu amanhã é um jardim seco e soterrado. Entende? Tem. E aí, ao invés dele ficar ali lamentando esse amanhã, que era óbvio, ele se preparou. O que hoje eu posso fazer para enfrentar o que está por vir? Né? E aí ele aproveitou a caminhada. Né? Ele aproveitou o presente. Ele não ficou preso lá nem no passado nem no futuro. Ele ficou aqui. Hoje eu posso fazer muita coisa. Hoje eu posso dar conta de muita coisa. Quais são as ferramentas que eu preciso ter? Qual o conhecimento que eu preciso ter para eu chegar onde eu quero chegar? Para eu cuidar do meu jardim. Né? Então eu acho que essa mudança de perspectiva, né? Eu sei que o futuro vai ser difícil e eu não sei exatamente o que eu vou enfrentar lá. Mas existem algumas coisas que estão no meu acesso hoje. Existem questões que eu posso resolver hoje. Existem cursos que eu posso fazer hoje. Né? Existem algumas rotinas que eu posso implementar hoje. Né? Existem algumas promessas que eu fiz que um dia eu ia fazer na vida que eu posso cumprir hoje. Existem terapias, ajudas que eu posso buscar hoje. Entende? Então, eu acho que essa perspectiva traz muito alívio em relação ao futuro. Né? Independente do que eu encontrar lá na frente, eu estou trabalhando, eu estou me equipando para isso. E aí você está, de uma certa forma, você está em movimento, né? Sim. Eu acho que essa que é a sensação. Movimento, assim, não estou paralisado, né? Porque às vezes a gente escuta alguns, mas parou tudo. Agora está dando a sensação de retomada, mas tem esse medo por trás, né? Por exemplo, hoje eu saí com o André Filho, fomos ao dentista. Mas é muito estranho, assim, as ruas ainda vazias, é muito diferente do que era antes. E o receio, quer dizer, mas você se planeja para
né, fazer todos os procedimentos, protocolos, segurança e tudo, mas precisa sair e fazer algumas coisas, né? Mas é um trabalhar diário na mente, né? Uhum, uhum. E é entender também que isso é um processo, entende? Assim, não entender esses dias como os dias definitivos. Isso faz parte Sim. de um processo, né? Nós estamos em pandemia, mas a nossa vida não é uma pandemia, né? Ai, que horror, mas agora tá todo mundo de máscara. São dias em que todos ficaram de máscara, mas chegará o dia em que eles tirarão as máscaras, em que nós tiraremos as máscaras, né? Então, é importante também avaliar isso como um processo, no sentido de que isso não é definitivo. Porque se a gente fica pensando assim, nunca mais vai ser como era antes. Sim, nós nunca somos como éramos antes, entende? A nossa vida é esse fluir. Já pensou se eu fosse como eu era 10 anos atrás? Meu Deus, que coisa mais triste, né? Então, assim, é tirar um pouco desse discurso de caos. Veja bem, está acontecendo um caos na saúde pública, não é disso que eu estou falando. É no sentido de aceitação desse processo que está vindo, para que a gente também traga essa possibilidade desse olhar de esperança sobre o futuro, entende? Porque ele existe. Ou nós passaremos a vida inteira de máscaras daqui para frente. Uhum. Entende? Então, assim, são processos difíceis, são processos demorados, são processos que doem, são processos que nos tiram as referências, mas são processos, né? A gente não vai ficar parado nisso, isso está em movimento, né? E aí, eu não estou sendo poliana, né, André? Porque a gente precisa lembrar que a gente está vivendo isso num país de muito desgoverno também. E isso, além da preocupação que isso já traz, nossa, né? A gente está falando assim de um, e eu não vou falar do governo especificamente, mas assim, são muitas direções, né? Cada um dá uma direção, cada um faz de um jeito, cada um fala uma coisa, as políticas públicas, enfim, é um desgoverno, né? E aí a gente fica perdido aqui, né? Sem saber para onde vai, o que fazer, em quem acreditar. E isso potencializa muito, muito o medo, né? E aí a gente precisa lembrar, voltando para a questão das referências, que nós temos uma referência que é imutável, né? Nós temos uma referência que não muda. Nós temos uma esperança que não depende de vírus, que não depende de máscara e que não depende de processo nenhum, né? Que é o nosso Deus. Né? Então, nós temos acesso a essa esperança e a essa referência que não muda. Né? Que sai pandemia, entra pandemia, né? Sai governo, entra governo, ele está lá. Né? Então, eu acho que trazer também essa referência de quem Deus é na nossa vida nos traz de volta para esse lugar seguro. Para os muros, reconstrói os nossos muros. Né? Então, todas as vezes que eu vejo a gente entrando nesse processo desse novo mundo, né, das máscaras, da internet, da dificuldade de relacionamento, todas as vezes que meu coração quer ficar ansioso nesse processo que me traz tantas mudanças e poucas certezas, eu lembro que eu tenho um Deus imutável, que as promessas dele são imutáveis, que o amor dele por mim é imutável e que ele não muda. Ele não vai mudar. Né? Ele não vai mudar independente do que mudar. Uhum. E isso reforça os meus muros, me traz de volta. Né? Me dá a sensação de segurança novamente. Você falando, me fez lembrar do profeta Abacuque. Exatamente. O que faz o profeta não entrar em convulsão, digamos assim, de desespero com Deus, pela luta que ele tinha, as dúvidas, e todo o cenário horrível que ele estava vendo de violência, de injustiça, é que ele lembra, antes dele chegar naquele momento de oração maravilhosa que a gente conhece do profeta, de reconhecer que mesmo que lhe falte tudo, ainda assim ele vai se alegrar no Senhor, é de lembrar, ele lembrou dos feitos do Senhor. Ele lembrou do que Deus tinha feito na vida do povo dele. Dos marcos, então, né? Da história. Os marcos, história. Então, acho que eu creio que a gente lembrar do que Deus ele fez na vida do
profeta, do povo de Deus, na nossa vida. Na Então, nossa vida. ele já fez, nos dá segurança de a gente depositar cegamente, totalmente a nossa confiança nele, de que ele continuará conduzindo a história e a história da nossa vida também. Né? Então, Exatamente. nos faz descansar nos braços dele. Né? É bem aquele versículo, né, de quero trazer à memória o que me traz esperança, né? E isso é um exercício muito interessante quando o nosso coração está ansioso, de lembrar mesmo os feitos de Deus, né? Então, naquele momento difícil, Deus fez isso na minha vida. Naquele momento complicado, Deus respondeu essa oração. E o meu Deus é o mesmo Deus que operou aquele milagre, que me deu aquela resposta, que me abriu aquela porta, né? Então, isso é um exercício de referência incrível, né? Que vai nos trazendo de volta mesmo para um lugar seguro, né? Para É verdade. um lugar de possibilidade, né, de acalmar. Agora, eu acho que tem uma coisa muito importante da gente definir, Fala que é justamente o que é a ansiedade e o medo, né? Porque essa palavra está sendo usada assim, à torta e à direita, né? Agora, nesses dias. E aí, quando a gente pensa em ansiedade e medo, a gente está falando, especialmente da ansiedade, a gente está falando de um sentimento relacionado ao futuro. Né? Quando você está ansioso por alguma coisa que ainda não aconteceu. Você não fica ansioso pelo passado, né? Você fica ansioso pelo que vai acontecer. Então você se sente ansioso hoje por algo que ainda irá acontecer, né? É importante a gente pensar que a ansiedade e o medo, eles são nossos amigos. Eles são nossos aliados, né? Eles são um dispositivo de proteção que Deus nos deu, né? Se a gente não tivesse medo, por exemplo, a gente andaria em alta velocidade no meio da cidade para experimentar a potência do carro, né? A gente pularia da sacada para experimentar se a gente voa, a gente colocaria a mão no fogo, né? Então, se a gente não tem medo, a gente não sobrevive, né? Por que é tão perigoso deixar uma criança sozinha? Porque ela não tem medo instalado nela ainda, né? Então, a gente precisa de medo, a gente precisa de algum grau de ansiedade. Se a gente pensar, por exemplo, numa pessoa que não tem ansiedade, a gente está falando de uma pessoa com muita propensão à depressão. Porque ela não tem expectativa do dia da manhã, ela não espera nada de amanhã. Zero ansiedade, vai levantar da cama para quê? Entende? Então, tem vitalidade, né? Algum grau de ansiedade, de medo, é importante que a gente sinta, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, Li, eu tô me sentindo ansiosa. Eu falo, que bom que você tá se sentindo ansiosa. A situação pede ansiedade mesmo, né? Sinal que você não tá morto. Se a gente não fica com medo, se a gente não tem ansiedade, a gente sai na rua sem máscara, a gente não passa álcool na mão, a gente não limpa as compras, a gente faz festinha com os amigos, dá churrasco em casa, né? Então, é importante que exista algum grau de ansiedade e de medo para que a gente consiga viver de modo adequado nessa situação que pede, né? Tomar todos os cuidados que a gente precisa. Agora, quando que a ansiedade e o medo passam a ser um problema? Ou seja, quando é que eu preciso me preocupar com o que eu estou sentindo? Quando aquilo passa a me dominar. Entende? Então, assim, eu não consigo comer direito pensando naquilo, eu não consigo dormir direito pensando naquilo, eu não consigo trabalhar direito pensando naquilo, eu não consigo curtir meus filhos pensando naquilo. Então, temos um problema. Entende? Porque esse sentimento tomou uma proporção tão grande que eu não consigo mais me controlar ou controlá-lo. Né? Ele passou a me controlar. E qual é o problema da ansiedade e do medo nos controlarem? Porque a ansiedade e o medo são um reflexo do nosso sistema nervoso. Ela não é algo que você pensa para ter, é uma reação. A gente tem as áreas cerebrais aqui, né? Então, aqui na frente, por exemplo, a gente tem o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro que a gente pensa, que a gente raciocina, que a gente conversa, toma decisão. A gente está aqui usando ela agora,
né? Existe essa parte aqui do meio do cérebro, que é a parte do hipotálamo, que é a parte que justamente é a parte límbica, né? A parte onde essas emoções, essas coisas mais irracionais são geradas, né? É aqui que é liberado cortisol, adrenalina, noradrenalina, e lá atrás a parte sensorial. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, aqui está a parte da frente do cérebro e aqui no meio está essa parte instintiva, bicho. Eu digo que é a parte bicho do nosso cérebro. Primitiva, certo? né? Primitiva. É a parte que eu não controlo, é a parte que só reage, certo? Então, imagina o seguinte, eu tô aqui andando bonitinha, tararararau, quando de repente eu vejo um leão. Bang, 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 bang. Certo? Imagina lá Davi andando bonitinho, cuidando das ovelhinhas, de repente ele vê um leão. Você acha que dá tempo dele pensar assim, o que vou fazer com este leão? Estou vendo que... Ele não pensa, ele reage. Ele bota a mão na funda e taca, ou ele corre, né? Então, ou ele ataca, ou ele foge. Quando a gente liga esse botão aqui, o nosso corpo entra no modo SOS, no modo sobrevivência. Ou você corre, ou você ataca, ou você paralisa. Não tem outra saída. E isso foi feito para que a gente sobrevivesse, certo? Só que o que acontece? Imagina lá, Davi viu o leão, Davi pegou a funda, botou uma pedrinha na funda, matou o leão ou o leão fugiu, certo? Como que o corpo de Davi ficou enquanto ele fazia isso? O coração dele acelerou, o sistema linfático dele ficou aceleradíssimo, porque ele ficou pronto para correr, as pupilas dilataram, né? Às vezes a gente sente até a perna fraquejar um pouco assim, né? Porque a perna tá pronta para correr. E aí, todo o corpo dele entrou num sistema perigo, 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 certo? Muito bem. Aí o que acontece? O leão foi embora. O que Davi faz depois que o leão vai embora? Ele fica com o coração acelerado, sistema linfático acelerado, pupila dilatada, com perna fraca. Ele fica assim, depois que o leão vai embora? Não, depois que o leão vai embora, ele vai se acalmando. Vai se acalmando, vai se acalmando. Até o ponto que ele fica, fica zen. Volta ao normal, certo? Voltou ao normal. Muito bem. O que acontece com a gente? Quando a gente está diante de uma situação que nos causa ansiedade ou medo, a gente liga o botão, igual o Davi. E o nosso corpo traz sintomas de ansiedade mesmo, certo? É como se nós estivéssemos correndo do leão. É como se o nosso corpo ouvisse a gente falar assim, tem leão aí, corre. Agora, eu pergunto pra você, dá pra comer tranquilamente correndo do leão? Dá pra dormir correndo de leão? Não. Dá pra respirar fundo correndo de leão? Dá pra falar delicadamente com os filhos e com o marido e com a esposa correndo de leão? Não dá! Correndo de leão, você tá correndo de leão. Você sai tocando tudo. E como o seu corpo entra nesse sistema reflexo que você não controla, qual é o comando que o cérebro manda para o corpo? Atenção, todos os sistemas. Economizem energia, porque a gente precisa botar esse corpo para correr. É isso que acontece. Então, o sistema digestivo não trabalha bem, o sistema linfático está lá aceleradíssimo, botando o corpo para correr, certo? Os sistemas que não são necessários dão uma reduzida e os que são necessários superaquecem. Só que no nosso caso, o leão não vai embora. Porque o medo não está aqui, está aqui. Entende? Então, eu assisto uma reportagem que as pessoas estão morrendo, depois eu assisto uma reportagem que a UTI lotou, depois eu assisto uma reportagem que o menino que tem a minha idade morreu, deixou 2 filhos, da idade dos meus filhos. Aí depois eu fico sabendo que minha amiga morreu, aí depois eu fico sabendo, entendeu? O leão não vai embora. Aí depois eu fico sabendo que meu amigo perdeu o trabalho, aí eu fico sabendo, e aí, entende? O leão não vai embora. E aí o que acontece com o meu corpo? O que acontece com isso? Isso não desliga.
E se isso não desliga, esse movimento aqui não acontece. Então, o que eu ouço muito na clínica, por exemplo? Lia, eu não me reconheço mais. Eu não estou conseguindo pensar direito. Não consegue pensar direito. Por quê? Porque esse movimento não acontece. Ele está aqui, ó, sendo regido por um sistema reflexo. Você explicou a questão de muitas pessoas, eu passei por isso, se tornarem improdutivos nessa parte, né? Você se torna improdutivo, você não consegue produzir, né? Absolutamente improdutivo. Você não consegue se concentrar. Dá para ler? Dá para ler livro correndo de leão? Não dá. E aí, dá para você olhar para a pessoa e falar, calma, 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 vai ficar tudo bem. Porque a informação que o corpo está recebendo é que tem perigo. Entende? Entendo. Então, o que a gente precisa fazer para esse botão desligar? Em 2 minutos. A gente precisa, primeiro, respirar. Por que respirar é uma coisa importante? Porque ninguém respira correndo de leão. Não dá para respirar correndo de leão. Então, se você está respirando, é porque o leão foi embora. O corpo entende. Ué, ele começou a respirar? Ah, mas ele está respirando? Mas a gente não estava correndo do leão? Ó, pessoal, ó, foi embora. O leão foi embora, pode respirar. E aí, por que é importante a gente acreditar que a respiração é poderosa? Porque essa é a forma que nós temos de nos comunicar com esse sistema, entende? Então, você respira e solta o ar, e respira e solta o ar, e vai contando para o seu cérebro que o leão foi embora. Existe uma respiração muito poderosa que se chama 4-7-8. Funciona assim, você inspira por 4 segundos, segura o ar por 7 e expira por 8. É bem difícil de fazer no início, mas depois que você fica craque, essa respiração faz assim, ó, com o botão. Quem respira fica impressionado como isso funciona. Então, assim, eu tô muito agitada, tô muito acelerado, tô me sentindo muito no meu dia, tô aqui correndo de leão, para e faz uns 5, 6 ciclos de respiração, 4, 7, 8, e você vai perceber na hora os efeitos físicos disso. Porque é uma forma de você falar assim, ei, não tem leão aqui, foi todo mundo embora, galera, pode relaxar. Uma outra coisa importante da gente fazer para mandar o leão embora é a gente tomar cuidado com o que a gente consome a nível de informação. Então, escolher bem as informações que eu vou consumir, porque aquilo vai ativar leão em mim. Né? Então, eu vou escolher a melhor hora do dia para eu ver aquilo. Eu vou escolher o canal que eu confio, eu vou escolher como e quanto eu vou consumir disso. Eu sou uma pessoa que não posso ver notícia todo dia. Não posso. Eu tenho muito bem definido as horas que eu posso entrar em contato com notícia. Eu ouço o problema o dia inteiro. Avalie meu leão. Aí avalie se eu colocar notícia em cima disso. Então, eu já entendi o meu limite. Eu não tenho condição. Né? Claro que eu não vou ficar alienada. Mas eu também não vou... Enfim. Né? Então, é muito importante a gente ser sábio na escolha disso, porque é entender que o nosso corpo, ele vai reagir. Ele vai reagir. E por último, e não menos importante, na verdade eu estou resumindo, né? Porque a gente não tem tempo, a gente precisa dormir. Porque quando a gente dorme, o cérebro reprocessa, a gente descansa, né? E aí a gente tem uma possibilidade de acordar bem no dia seguinte. E aí, assim, eu sei que muita gente está tendo problema com sono, mas isso é assunto para uma live inteira, né? A gente pode fazer, assim, inúmeras atitudes para tornar um sono, para ter um sono bom e para ter um sono reparador, né? Mas é muito importante dormir, sabe por quê? Porque ninguém dorme correndo de leão. Lia, muito obrigado mais uma vez. Sei que seu tempo é muito precioso. Imagina, foi uma alegria, um prazer. Vai ficar gravado aqui, vai já acabar o nosso tempo. Tá bom. Vai ficar gravado para quem quiser rever e aprender mais. Foi muito bom, viu, Lia? Muito obrigado. Bom. Uma alegria te ver, viu, meu amigo? Tô com saudade de vocês. Dá um beijo no Joel.